Olá, pessoal. Voltando aqui agora para a gente falar do conteúdo, né? Handebol, esportes de raquete, a gente vai iniciar falando sobre o histórico do handebol, né? Os apontamentos preliminares, apontamentos históricos. A gente vai conhecer um pouquinho como é que esse esporte surge, né? Como é que ele está se colocando na nossa sociedade. Então, unidade 1, a gente vai falar sobre o contexto histórico do handebol. Nossos apontamentos iniciais, né? A gente vai compreender um pouquinho que o handebol ele não se diferencia de outros esportes, de outras modalidades e conteúdos que a gente já discutiu também ao longo da nossa formação, do nosso curso, né? Ele recebe toda uma influência dos tempos antigos, tempos primitivos, e com a sua evolução ao longo dos séculos, das sociedades também, né? Assim como a evolução da sociedade e os esportes, eles também evoluem, passam por modificações até chegar às regras atuais, as quais nós conhecemos, tá? Então, todas as modalidades esportivas que conhecemos atualmente tiveram influências das civilizações antigas, e com o handebol não foi diferente. A literatura ela vai dizer que uma das primeiras práticas que se assemelha a esse esporte, né, era um jogo chamado Kemari, que era praticado na China, isso nos tempos antigos, tá? Já na Grécia, como a gente viu também aqui, a gente falou um pouco de Grécia, né, na ginástica, quando a gente fala de ginástica, a Grécia ela também influencia os esportes, né? E aí a literatura ela vai dizer que existia um jogo chamado Urânia, né, que era praticado com as mãos, tendo como objeto uma bola pequena do tamanho de uma maçã, né? E um outro jogo de nome Epicurus, que era realizado já 2000 anos antes de Cristo. E os romanos também praticavam esses esportes que eram bem parecidos com os que eram praticados na Grécia, tá? A gente vê aqui nessas imagens, né, algumas semelhanças dessas brincadeiras, dessas práticas com as modalidades que conhecemos atualmente. Então, quando a gente vem para cá, para o Ocidente, para a nossa região, né, a gente vai ter dados da Alemanha, Europa, que como em tudo que influencia o nosso Ocidente vem da Europa, né? Então, a literatura ela vai apontar que em 1890, o professor Konrad Koch, ele desenvolveu um jogo chamado Hafballspiel, né? E 2 anos depois, um outro professor, Christoph Antoni, da República Tcheca, ele criou um jogo chamado Razena, né, que era praticado já em quadra que media 45 por 30 metros. Tinha também traves, né, de 2 metros, largura de 2,40 de altura. O jogo era muito parecido com o futebol, né, porém era jogado com as mãos. E por conta da sua popularização desse jogo, lá no ano de 1908, foi publicado o primeiro regulamento da Razena, né? E também foi fundada a Associação Praga-Razena, que era uma associação voltada para a sistematização desse jogo. Então, outro professor alemão, né, o Hermann Bachmann, ele inventou o torbal, né, o mesmo ele passou a ser praticado por mulheres que trabalhavam em fábrica, e também por conta dessa popularização, né, desse jogo e demais jogos que já existiam nessa época, o handebol ele foi surgindo, né, mais parecido com o que a gente conhece hoje, que foi sistematizado pelo alemão Karl Schlenz, né, em 1919, e foi oficializado um ano depois, em 1920, como handebol de campo. Então, até aí a gente conhecia, né, a gente tem o handebol de campo, tal qual o futebol, né? Só que a diferença é que o handebol é praticado com as mãos. Porém, né, com essa evolução, veio o handebol indoor, ou seja, o handebol de quadra, né? E aí existem algumas controvérsias quanto à criação desse esporte, né? Mas a literatura vai dizer que o handebol indoor foi criado pelos suecos lá em 1924. E essa, ela tomou conta mais rapidamente, né, da sociedade, do entorno, e, portanto, hoje se mantém o handebol indoor, que é o praticado atualmente. O handebol de quadra, ele não existe nas confederações mais, tá? Não existe mais suas
disputas. Então, as competições mais importantes que a gente ainda tem, né, na atualidade, são os Jogos Olímpicos, que é organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, e o Campeonato Mundial de Handebol, que é organizado pela entidade máxima do handebol, que é a International Handebol Federation, que é a Federação Internacional de Handebol. Se tratando de Brasil, né, assim como outros esportes também foram influenciados por outros países, e esse esporte de handebol ele chega aqui através de outras pessoas, né, da imigração, pessoas que vieram de outros países e trouxeram também influência de outros costumes, outras culturas, né? E o handebol, ele iniciou através de colônias europeias que se instalaram aqui no Brasil e somente um tempo depois ele começou a ser difundido no país, tá? Então, foi realizada por imigrantes, né, a chegada desse esporte aqui no país, imigrantes alemães, a gente vê aí a referência muito forte da Europa, né? Imigrantes alemães recém-saídos dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, lá em meados de 1930, foi exatamente quando o esporte ele começa a chegar aqui no país, né? Então, os estados que mais tiveram essa chegada de pessoas que se instalaram mais aqui na região sul-sudeste, e aí a gente tem São Paulo como o estado, né, que mais teve essa influência a princípio, ok? Então, a gente fala um pouquinho de história e vocês vão acompanhar isso melhor também em outros vídeos que eu vou estar postando no ambiente para vocês. Então, até mais.